Próximo exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado. Para a área semianular, determine a razão R2 sobre R1, tal que a coordenada do centroide para Y é igual a 3R1 sobre 4, ok? Eu fiz esse exercício, mas a resposta, ele não está dando essa relação R2 sobre R1, ele está dando o que? O centroide. Então eu caminhei para a área do centroide, tá entendendo? Mas esse exercício, pessoal, ele é muito interessante porque agora nós vamos utilizar essa figurinha aqui, ó, na tabela, ok? Então deixa eu pegar, botar aqui embaixo para ele pegar o foco, beleza? Eu subo, ele vai atrás do foco. Pronto. Então essa figurinha, pessoal, perceba que ela tem um eixo de simetria, né? Ó. Então nesse caso, em relação a x, então o y dela é zero. Por isso que ele só coloca aqui com relação a esse eixo aqui que é o x. Então ele dá este valor aqui, que é o valor da coordenada do centroide, do x barra. Esse aqui é o y barra, que é zero, né? Já que o eixo y está passando por aqui, ó. Tá entendendo a origem dele? Então o centroide está sobre esse eixo de simetria. E a área vai ser o que? Alfa vezes r ao quadrado. Para eu poder utilizar esse gráfico, eu tenho que ter esse ângulo interno alfa, ok? E que é exatamente da nossa figurinha. Sendo que ele colocou alfa aqui, não é um ângulo interno. Então eu tenho que colocar esse alfa igual a esse alfa aqui. Então se isso aqui é 90 graus, vocês vão perceber que esse ângulo interno aqui, ó, vai ser π sobre 2 menos alfa. Da mesma forma que esse ângulo aqui vai ser π sobre 2 menos alfa. Beleza? Então, com isso eu consigo resolver. E perceba, pessoal, que essa figurinha tem esse eixo Y como sendo um eixo de simetria. Então, meu centroide está sobre esse eixo. Então, perceba que o X para esse centroide é zero. Porque está aqui, ó, sobre esse eixo que todas as coordenadas para X é zero. Ok? Então, vamos utilizar o mesmo procedimento, né? O procedimento que eu vou trabalhar, vou até colocar aqui a figura. Primeiro, eu vou trabalhar com essa figura grande, ó. Essa figura grande. Aí, vou colocar uma figura aqui bem grande, né, ó. De raio R1, R2, minto. E depois vou retirar essa figura pequena de raio R1. Então essa área vai ser positiva e essa área vai ser negativa. Ok? Então aqui de lado vamos calcular essa área. Se você vai lá na tabela, pessoal, deixa eu pegar o foco e suspender para ele ir atrás. Se você for aqui na tabela, você vai achar o valor da área alfa r ao quadrado. Ok? Então vamos lá. Vou chamar isso aqui de... É bom chamar área 2 porque tem um R2. Esse aqui é área 1 porque tem o R1. Então, a área 2 vai ser igual ao alfa, né, que é esse ângulo, ou seja, π sobre 2 menos alfa, vezes o raio ao quadrado, né? Nesse caso vai ser R2 ao quadrado. Beleza? A área 1, agora eu vou trabalhar com a área do raio R1, vai ser igual, mesma coisa, π sobre 2 menos alfa, que é esse ângulo interno, vezes o R1 ao quadrado. Beleza? Ok, então, nesse caso, se eu precisar calcular a área e colocar na tabelinha, beleza, tá? As duas aqui. Pronto. Agora vamos trabalhar com relação ao centroide. Vamos achar o x2 e vamos achar o x1. O x2, ou seja, vamos lá para a tabelinha. Olha o valor da projeção do centroide. Nesse caso não é x, nesse caso é y, né? Ó, eu sempre fico relacionando com a tabela, mas aqui a figura está sobre o eixo y. Então isso aqui é y2, ok? Então esse valor y2 vai ser o quê? 2 vezes r vezes o seno desse ângulo interno, ó, que ele dividiu por 2 aqui, né? Ó, dividido por 3 alfa. Então, com relação à figura 2, né, o y2 vai ser igual a quanto? Aí vamos lá,
duas vezes, ou seja, vou colocar o 2/3. O R, que é quem? R, 2 vezes seno de π sobre 2 menos alfa, dividido por, como eu tenho que o alfa, que é π sobre 2 menos alfa. Beleza, então vamos lá. Pessoal, se você desenvolver isso aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser igual ao que? 2/3 de R2 vezes. Esse desenvolvimento aqui, pessoal, vai ficar, ó, seno de π sobre 2 cosseno alfa menos seno alfa cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, ou seja, cosseno de 90, dá quanto? Dá 0. Seno de π sobre 2, ou seja, o seno de 90, dá 1. Então, isso aqui, pessoal, fica igual ao que? 2/3 de R2 cosseno alfa, né, ó, dividido por π sobre 2 menos alfa. Ok? Beleza. A mesma forma, ou seja, isso aqui é o y2, né, ó. O y1 eu vou trabalhar com a mesma expressão, sendo que agora vai ser quem, pessoal? Vai ser o R1. Então, no final, você vai achar quanto? 2/3 de R1 cosseno alfa sobre π sobre 2 menos alfa. Ok? Então, pessoal, vamos preencher a tabelinha. A área da figura 2, que é esse segmento aqui de arco todo, vai ser igual a quanto? π sobre 2 menos alfa vezes R2 ao quadrado. A área da figura 1, que é esse menor que eu vou retirar, como esse aqui é positivo porque existe, esse aqui tem que ser negativo, vai ser menos π sobre 2 menos alfa vezes R1 ao quadrado. Beleza. Agora vamos trabalhar com o y de cada figurinha. Para a figurinha 1, nós encontramos, esse valor vai ser igual a 2/3 de R2 vezes cosseno alfa dividido por π sobre 2 menos alfa. Da mesma forma que para essa figurinha vai ser 2/3, note que esse valor é positivo, né? O y está positivo, ele vai se tornar negativo quando você multiplicar pela área na hora de fazer o momento estático de área. Ok? Então vai ser 2/3 de R1 vezes cosseno alfa dividido por π sobre 2 menos alfa. Ok, pessoal? Então, beleza, pessoal. Praticamente está terminado o programa, porque agora eu vou fazer o que? O produto de y vezes a área. Ok? Então, quando eu faço o produto de y vezes a área, vocês vão perceber que eu vou multiplicar isso por isso aqui. Esse π sobre 2 menos alfa, ele corta. Ok? Então, vai ficar o que, ó? 2/3 de R2 ao cubo vezes cosseno alfa. Ok? Entendeu? Ou seja, estou multiplicando esse por esse. Esses dois termos, eles são comuns, um está no numerador, no denominador, corta. Então vai ficar R ao cubo, 2/3 de R ao cubo, cosseno alfa. Beleza, pessoal? Então vamos lá. E aqui embaixo eu vou cortar esse com esse, aí vai ficar menos 2/3 de R1 ao cubo vezes cosseno alfa. Beleza, pessoal? Então, vamos agora fazer o procedimento para determinarmos o centroide. Então, vamos lá. Eu sei que o centroide, ou seja, o y do centroide vai ser igual ao somatório de y vezes a dividido pela área, ok?
Como é que eu vou achar a área? Somando essa coluna. Como é que eu vou chamar o somatório de y vezes a? Somando essa coluna. Então isso aqui vocês vão perceber que vai ser igual a quem? Somatório de y vezes a, que eu vou colocar aqui na coluna. Perceba que, pessoal, o 2/3 é comum aos dois e o cosseno, ok? Então isso aqui vai ser igual a 2/3 de vezes cosseno alfa, que multiplica R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Esse é o somatório. E quando eu pego o somatório das áreas de cada um, né, ó, vai ficar, perceba que mesma coisa, esse termo é comum aos dois, então vai ficar dividido por π menos 2, π dividido por 2 menos alfa, que é o termo comum, que vai multiplicar R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Então, pessoal, o que o livro está dando é essa resposta, mas no meu entendimento ele não pediu isso. Ele pediu essa relação, R2 sobre R1. Ele quer saber qual é essa relação dos raios, de forma que eu tenha esse y igual a... Ok? Então, o valor é isso aqui, que é exatamente o que está no livro. O que ele fez apenas foi desenvolver isso aqui, né? E colocou, assim, de forma diferente, mas a resposta é o mesmo. Então, pessoal, tentem fazer esse exercício, né? De forma que vocês vão conferir, né? Eu poderia até achar o R1 sobre o R2, é só multiplicar isso aqui por 1 sobre R1. Então, tá a resposta. Mas o que eu entendi é que ele pediu essa relação. Quando eu vejo lá na resposta, vocês podem ir lá no livro que está este valor aqui. Sendo que ele desenvolveu isso aqui e colocou um... Beleza? Então, vamos para o próximo exercício, né? Onde vamos tratar de momento estático de área, ou momento de primeira ordem, que vocês vão entender que quando eu somo as áreas vezes um braço de alavanca no centroide, essa integração, ou seja, esse somatório vai dar zero.